You're tuned to Novidade TV, a Cape Verdean production. Alô, alô, nhaguentes, bem-vindos a mais uma edição de Novidade TV, a mim Luís da Silva Lopes. Hoje nós temos um programa muitíssimo especial. Ele é um dos 56 congressistas que declara a independência de Cabo Verde dia 5 de julho e foi um de que essa combatente para a liberdade de nós estar. Tem prazer e privilégio de dar bem-vindo ao nosso programa, senhor Pedro Martins. Bem-vindo à Novidade TV. Obrigado por eu ser convidado. Como é a primeira vez que está ali conosco na Novidade TV, irá numa pequena biografia de que menciona na abertura. A mim também, para além de enfim, escrever os livros ali, mas também desde menino da pinta, conhecido na Cabo Verde também como pintor, e bem a escola ali na Merck. Isso talvez por relaciona com a nossa imigração. Sim, estuda ali nos Estados Unidos. Sim, estuda ali na Tucson, que me fazer arquitetura, depois me fazer mestrado lá na Columbia University, que é ali na Nova York, mas também trabalha como arquiteto na Washington durante vários anos, numa firma internacional. Foi de que primeiro fazer uma firma privada, na altura que era um bocado difícil, e depois vem para os Estados Unidos, mais tarde também volta, tem uma firma lá na Cabo Verde, portanto que trabalha na área de arquitetura, engenharia e também na área de gestão. E falando um bocadinho sobre esse livro, Testemunho de um Combatente, o que é que inspirou a escrever esse livro? Esse livro surge como necessidade do povo de Cabo Verde e o conhecimento de luta que foi feito na Cabo Verde, sobretudo luta clandestina, e todo o esforço que foi feito, sacrifícios consentidos para nosso povo saber realmente o que é que passa, porque foi no nome desse povo que não luta para a independência. E na altura até que publicá-lo, e era tanto mais necessário ainda, porque a história dessa luta quase que menosprezada, escondida, e muito alguém que sabia de facto o que é que passava, porque Cabo Verde durante o período colonial era uma sociedade democrática, pessoas que podiam expressar publicamente esse pensamento, e portanto foi necessário fazer uma luta clandestina. E uma luta de mobilização, de levar cabo-verdianos a consciencializar, mas nós não tinha direito de ser livre, acima de tudo povos do mundo, para não poder desenvolver, porque debaixo do colonialismo, num lugar do mundo que desenvolve, sobretudo debaixo do colonialismo português. Portanto, essa motivação, necessidade de aconche, mas também de contrapõe um bocado aquilo que era a história oficial que se está contada depois da independência, no ponto de que tudo está deixada perceber. Uma luta foi feita na Guiné, mas Cabo Verde conseguiu independência quase que por consequência. Foi necessário muito sacrifício na Cabo Verde, no lugar na ponto que fazer de uma luta bastante desigual. Na Cabo Verde que tinha mato para segundida nela. E a nós nunca tinha arma para nos defender. E não estava completamente exposto a onde que as polícias mais bárbaro, mais repressivo, e que prende com polícias de Hitler, com Gestapo. Era uma polícia que conhecida como Polícia Internacional de Defesa de Estado, mas que foi tão denunciado no mundo que as bem muda seus nomes. Na fim, hoje se confunde, e sobretudo a opinião pública. Fica com o nome de DGS, Direção Geral de Segurança, mas era um polícia que te prendeva sem autorização de juiz e se torturava pessoas durante semanas e estive lá 6 meses quase debaixo de tortura, e depois disso
foi Esnega Julgão, e talvez foi o primeiro preso político que Esnega julga, eles mandam diretamente para Tarrafal, com 19 anos de idade, e durante 4 anos. Morgan descobre PAIGC, Morgan começa a envolver na partida. Eu entrei na PAIGC oficialmente com 16 anos. 16 anos. Já tinha, alguém podia sentir, mas tinha luta que se está a fazer na África, na colónias, antigas colónias de Portugal, saber da uma guerra estava na Angola, na Moçambique e também na Guiné. E naquela altura, povos de todo o mundo se lutava para a sua própria independência. E para uma pessoa que era curioso, cima de mim, cima de monte de minhas colegas, a situação que até passava despercebido, até porque tinha repressão lá, não havia pessoas que não conceba, que eram pessoas de bem, pessoas de direito, de um momento para um outro, é preso, é torturado, é exposto lá, é considerado como inimigo de seu próprio povo. E nós também não está consciente de uma situação que o povo cabo-verdiano está a viver, de dificuldade econômica, de miséria, mas que está a fazer sentido num mundo moderno que já não estava lá. Mas, sobretudo, a aspiração de não ser livre, porque essa história de informação entra para tudo banda. E entra talvez para o jornal que não lê, para a conversa que não ouve, e cedo no começo a consciencializa, mas de facto tinha uma luta e depois não sabe, mas depois tinha um partido que era Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, liderado por Amílcar Cabral, que era uma figura bastante idôneo e sério e cuja capacidade intelectual era muito reconhecido, e isso foi fatores que mobilizaram, e já não desconfiava naquela altura, para modo se não está falando crioulo água, ia começar a dividir, já não sabia, mas tinha alguém que está mais ligado à independência, a ideias de independência. Não sabia, mas tinha alguém também que era contra a independência, porque comportamentos, mal que pessoas... E no nosso caso, não tive sorte de não tinha pessoas que era amigo, e até familiar, que não começa a tomar, enfim, informação que não bem enquadra dentro da estrutura clandestina de partido. Já que é uma situação um bocadinho diferente, porque ela já tinha responsabilidade, tinha tarefas para fazer e já não sabia qual era o nosso objetivo. Naquele tempo, não sabia, mas tinha invasão de PID, especialmente na Santa Catarina, tanto forte, nunca tinha medo, nunca senti num receio de entrar, de meter na partida, assim, sabendo de consequências. Eu ainda tinha medo, nós humanos, não sei, mas tinha um perigo em frente de nós, já tinha familiares e alguns amigos que já tinham sido presos na Santa Catarina, nunca pude esquecer, mas Santa Catarina sempre foi um foco de resistência durante todo o período colonial. E mesmo na altura que a maior parte da população estava numa situação de muita dificuldade, camponeses, mas pessoas lá na Santa Catarina sempre lutam contra a situação injusta. Mas que às vezes era mais uma situação de resolver problemas, talvez econômico, mas já nos nossos tempos já era para resolver um problema político. A mim, inclusive, tem uma história interessante, porque a minha mãe bem dá conta-me a mim, por exemplo, mas está metido na política. Eu fazia tudo patrão de Cabo Verde. Inclusive, tinha um esquema que arranja com minhas irmãs que se estudavam na Portugal, que passava férias, e quando estudava lá patrava-me disso. Mas não valorizava aquela questão de libertação de Cabo Verde, porque não tinha uma grande fé, uma grande esperança,
mas com independência, mas não podia fazer para desenvolver a nossa terra e não só para não ganhar liberdade, mas para não desenvolver em cima todos outros povos do mundo que enfim, vivem na dignidade e com condições económicas e sociais para não atingir aquele grau. E que ela foi uma grande fonte de motivação. E me pude falar, mas cara, só mim. Tinha os grupos, talvez, mim foi líder, lá, mas tinha um monte de jovens cabo-verdianos que tinham mesmo aqueles sentimentos lá. Tinha formadores de PIDE, tinha PIDs que era português, mas tinha informadores que era cabo-verdiano. E foi preso depois de quanto tempo dentro do partido? Foi 3 anos, mas durante esses 3 anos nós nos milita com grande fervor. Nós temos bastante orgulho porque nós sabemos aquela situação que nos ajuda a criar uma era irreversível. Porque a ideia de independência, o destinatário último e mais importante de ideias de independência era camponeses de Cabo Verde. Antes de nós, estava a cidade e ficava Beiti Vila. Com nós, não levou para camponês. E camponês por quê? Porque esse que tinha mais que ganhava que todo outro grupo social na Cabo Verde, porque esse que estava na situação mais difícil, de maior miséria, esse que estava para São Tomé, esse primeiro que morreu de fome, esse que seus filhos que estudava. E nós não fica muito estimulado porque a recessão que não tive na campo, e sobretudo lá na Santiago, que nossa experiência foi principal, não foi uma recessão grande. Isso que significa que todo alguém recebe nós de braço aberto. É preciso não papear com pessoas certas, porque pede já infiltrava já na campo. E tinha outros agentes para sua própria convicção também que se podia acreditar na independência, devido à propaganda que o regime colonial falava, mas que os agentes de independência eram terroristas, mas matava alguém, mas era contra Deus, mas que tem, enfim, fé, mas eram pessoas assim ligadas contra a nação, a coisas mais. E, portanto, a mim, uma das facilidades que tive é porque era família de gente que estava social e economicamente muito integrado lá com posses, com bens. Portanto, a mim tinha acesso a muita gente, por exemplo, tinha muito alguém que trabalhava com os pais nas propriedades agrícolas, mas mim tinha tios, tinha primos, tinha tudo um conjunto de gente que tinha mais ou menos aquela situação socioeconómica que permite e que tive algum impacto lá. Mas também nunca pude esquecer um outro setor que foi de muita importância, foi o setor estudantil. Porque jovens é aquele camada que é mais generoso, e mais aberto. E também mais revolucionário e muito bem informado. Não consegui fazer um grupo lá que teve um impacto grande na todo o conselho, sobretudo de Santiago. E nós começamos a abrir nosso trabalho também para outras ilhas. Eu lembro um bocadinho sobre aquela noite, ou seja, aquele dia que foi preso. A mim foi preso para mais alto responsável militar na Cabo Verde, que era um capitão Azaredo. E ele, com aqueles outros, com a polícia, com outros PIDs, me lembra mesmo que ele é que eles vão aprendendo. E minha pai, que era uma pessoa informada, volta a falar, mas esse filho acabou de ser preso sem culpa formada. Esse fama não, tinha acusações muito pesadas que mim tinha que baba de uma maneira ou outra. Não tinha advogados tanto na praia como na São Vicente, porque às vezes esse advogado trabalha a processo na praia, esta fama é São Vicente, a São Vicente para a praia, tive que pôr na praia São Vicente, e depois eles foram ao processo de ir a Portugal.
pôde advogado lá, se foi para Supremo, pôde advogado na Supremo, e depois próprio com o presidente de Portugal, com o seu primeiro-ministro, com o seu ministro que se chamado ultramar, ministro de Colónias, tem os irmãos que andam próprio com os ministros lá, e os ministros acusam os irmãos também de estar metido na acusa, mas se tomar cuidado também me saber, quer dizer, que tinha justiça, e depois eles pôr dentro de um campo de concentração lá na Tarrafal, 100 dias de ceia, porque a nós nunca foi julgado. Durante o tempo que estive na prisão, nunca foi julgado? Nunca foi julgado. Quer dizer, se nunca tomava independência, possivelmente ainda devia estar. Eu gostava que eu falava pessoas, aquela experiência de que ele fala de noite, que em vez de cantar de galo, passa a ouvir bater de relógio na Câmara. Pode falar um pouquinho sobre aquela experiência lá? Um sino que te tocava normal, por exemplo, na Câmara Municipal, não te lembra-me, páginas tantas, a hora que tocava, e sim um tambor que alguém toca, que te olha, tudo aquela ressonância te fica na cabeça. Pior do que aquele relógio de Câmara Municipal era sino de igreja, que era perto daquele lugar. A hora que aquele sino de igreja te tocava, em cima que alguém estava dentro de cabeça de nhon, te abala com ferro, com tudo, com um barulho que atacava. Mas esse fazendo tortura de sono, não tive dias e dias que te dorme, te pondo, te fica saquedo. Eles metem a cabeça dentro de ti, não com água. Mas fazem tudo. Assim, depois alguém subia arriba, porque não sabe, a hora que você se sente numa situação, mas você está matado e tem que fazer alguma coisa, né? Nunca sabe mal quem consiga trazer a cabeça de lá, mas te lembra de pôr as forças, pôr alguém que bota arriba a cabeça dentro de tina d'água. Aquela tortura psicológica que se tinha, né? Mesmo fazendo aquela tortura de, eu esqueci o nome, que se chama qualquer coisa, roulette, que se põe Russian roulette. Se põe bala dentro de tambor, se põe na cabeça, se dispara. Eles já sabem bala na que buraco que se amanhã nunca sabe, sobre. E possivelmente me deve ter desmaiado algumas vezes lá. Por exemplo, não te deitava e na chão, no cimento, não te manchava com o pé que rato te roeba, te mancha com sangue na pé, com o buraco na pé, com as coisas lá tudo, né? A mim tem um familiar que lá comigo e foi torturado, e perde juízo, e bem reequilibra, nunca mais é que ganha, que é Sérgio Reis Furtado. Mas se pôr na campo de concentração de Tarrafal, estive lá também junto comigo, com outros, 4 anos, quando eu sei, pouco tempo depois é morto. Estava pronto para morrer para a defesa de... Em Cataflama não está pronto para morrer, porque como todo ser humano, e a hora que um maltratado, no nível que um maltratado, eu te senti medo, porque a mim, algumas vezes, pensa a matar a mim, sobre. A não se coisa que não passa na CUPID, que é aquela polícia que se tinha para reprimir tudo alguém que tinha um desejo, uma vontade, mas sobretudo pessoas que se faziam alguma ação para a independência, foi coisas tremendas, coisas horríveis. Nós estivemos lá e a mim pensando que até saía de lá com vida, porque não tinha responsabilidades políticas e então acreditava profundamente naquele trabalho que se fazia, então acreditava profundamente, mas já não fazia algum impacto na luta política lá na Cabo Verde para a independência, e para mim voltava atrás e falava, dava as informações de trabalho que eu não tinha feito, mas que não estava organizado. Era uma situação que estava na minha mente. No flash PAIGC, ou depois PAICV, depois MPD, que reconheci as lutas
combatentes de Cabo Verde. Nós luta, não, nós luta. Não se luta. Não, estou a falar, não se luta de que que luta na Cabo Verde. É com questão de se te puxa e brasa para não sardinha, mas a não luta na condição difícil. Está claro que aquela luta de resistência na Cabo Verde sob o PIGC, que nos fazia durante o tempo colonial, foi fundamental para a independência de Cabo Verde. Depois de 25 de abril, primeiro ex-colónia portuguesa que levanta foi Cabo Verde, 26 de abril de 74. Carros de PIDE na praia, foi queimado, foi deitado na coisa. PIDE esteve evacuado. E que ela mostra, mas tinha luta lá de dentro. E foi lá na praia, foi primeiro lugar na colónias portuguesas, no lugar que está dominado para Forças Armadas Portuguesas, que levantaram. E foi claro que foi aquela resistência interna que mobiliza o povo de Cabo Verde para a independência. Depois, houve gente que se lutava na Guiné, que depois vem para Cabo Verde, para bem integra, que luta para a independência. Mas a mobilização mais difícil e fundamental foi feita durante o período colonial. Então, durante esse tempo, 26 de abril, ainda nem que esse combatente que esteve na Malta, que estava na Cabo Verde ainda. Que os militantes que estavam na Guiné, eles bem depois de 25 de abril, porque antes esse que podia vinha, foi depois de negociações de acordo que foi feito entre o governo português e o PIGC na Londres, depois na Argel, e que depois eles vêm para Cabo Verde. Mas até aquela altura, quem que, enfim, não só organizava e que mobiliza o povo de Cabo Verde foi aquela resistência interna, foi aquela luta clandestina. E logo depois de 25 de abril, que foi uma coisa que espanta não só comunidade lusófona, mas comunidade internacional, porque houve uma reação quase de imediato de sentimento nacionalista lá na Cabo Verde, para mostrar que tinha, portanto, um trabalho feito. A nós, na 4 de maio de 74, nos fazia primeiro comício na história de Cabo Verde. E foi a primeira vez que nos apresenta publicamente bandeira de PIGC, porque ainda naquela altura ainda estado com algum receio, porque se a situação voltava na Portugal, a situação na Cabo Verde, era uma situação muito difícil. Houve sentimento de Nhon naquela organização de prisão para o encontro com o povo de Nhon, livre. De maio de 104 foi um dia enfim, um dia histórico, mas de muita emoção, porque a nós que estava lá dentro de Tarrafal, nós era um símbolo naquele momento que podia ser ultrapassado, porque ainda tinha na altura, e Portugal está falava tal, mas na Cabo Verde que tinha nada, mas que tinha não luta, mas tudo estava direito, mas que se justificava que os presos que estavam dentro do campo de concentração de Tarrafal. E um monte de nós eram pessoas conhecidas, de família conhecida, e nós eram uma referência. E nós, não foi quando, da 25 de abril, que PIGC na clandestinidade, porque não está fazendo comunicados políticos, minha está na cadeia, que podia fazer, mas a direção do partido, se a primeira reivindicação foi a libertação de presos políticos de campo de concentração de Tarrafal. Portanto, ainda é considerado a maior manifestação que foi feito desde o período de 25 de abril. E a população de cabo-verdianos lá na Santiago, na 1º de maio, dirige para Tarrafal, e se faz uma pressão grande, porque, interessante, foi o último campo que abriu.
Mesmo em lugares que tinha guerra acima na Angola, na Guiné, na Moçambique, já abria tudo campos de coisa. Que as prisões na Portugal já estava aberto. Campo de concentração de Tarrafal foi o último campo não foi aberto. E foi necessário uma pressão popular. E até que aquele dia, enfim, às vezes alguém nem cada crapapé nem se usa ali, não? Que veio, portanto, debaixo daquela pressão, veio a autoridade colonial, tanto tropa como se a justiça, às vezes abre porta, no veio povo invade campo, tomando na seus mãos, não vai para a praia, não veio, passa por tudo que os outros conselhos, e não foi recebido bem como pessoas que se lutavam para interesses e direitos fundamentais do povo cabo-verdiano. Será que ele está incluído na currícula escolar de Cabo Verde ou ainda não? O departamento de nós está muito lento na incluir alguns aspectos que é importante de nossa vida, de nossa luta, e algo que está subtrai, sobretudo no estudante, uma fonte de orgulho, mas também de exemplos que se pode olhar de pessoas que dedicam suas vidas, seus tempos de juventude à luta. Infelizmente ainda não tem que ir para a escola, para o aluno sobre aquele tempo, o que é que foi necessário fazer para não conseguir ser livre e independente. Você tem uma versão na inglês, uma na português, espanhol, que quer ler português, nós podemos ter que ler na inglês. Mora que não pode obter cópia desse tanto na inglês como na português. Se pode ter na Pawtucket, na Providence, se pode ter também na Boston e na Brockton. Que é nosso que é de Nova Inglaterra. Sim, Nova Inglaterra, sim. Bem, nós chegamos no fim do nosso programa para hoje. Antes de deixar o microfone de expor, eu mando uma mensagem para a comunidade que está olhando nesse momento. Eu quero cumprimentar todos nós, para falar nós também, a minha parte dessa comunidade. A minha foi daquele primeiro grupo de estudantes que vem para Estados Unidos, para bem estuda, mas depois também bem trabalha nos Estados Unidos, estive a trabalhar na Washington durante vários anos, depois torno a volta para Cabo Verde. É sempre um prazer de estar para conhecer. Mintache é uma comunidade de cabo-verdianos na América, tem teu para Cabo Verde. É que só na questão de ajuda à família, mas nós vivemos no país mais avançado do mundo, e na nossa capacidade de trabalho, no nosso nível de organização e exigência que é preciso ser adotado num país que desenvolve, que tem que ter ordem, que tem que ter pontualidade, que tem que ter respeito para alguém sabe, mas a liberdade de alguém acaba na ponta que de outro começa, mas sobretudo para aquilo que hoje Estados Unidos significa em termos de desenvolvimento, sobretudo os jovens que estão nas escolas ali, na áreas de ciência e tecnologia. E a nós, na terra, para Cabo Verde, que se tem dado que esse primeiro espaço, e a nossa contribuição da comunidade cabo-verdiana, portanto, da comunidade Lindimerca na Cabo Verde, sempre nós que percebe o nível de desenvolvimento dos Estados Unidos, impacto que pode ter na Cabo Verde, não te conta com esse enfim, apoio dessa comunidade ali nas ilhas de Cabo Verde. E na medida do possível, a nós é tudo amigo de terra, não tem que ajudar a terra também avança mais do que os primeiros passos que ia dar a lição. Senhor Pedro Martins, muito obrigado, não te agradeço, senhor. Tchau, pastor, que não te espera, em nosso tempo é limitado, mas não te espera que nós também no futuro também compartilha mais, não te espera que tudo bem que nós chega ali na Estados Unidos também visitando para dar mais informação sobre a vida e história de Cabo Verde.
Portanto, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Está bem, obrigado também.